Você tem pensado em deixar sua igreja? Ou, por outro lado, há pessoas que estão entrando. Por que você deseja participar de uma igreja? Por que você deseja sair de uma igreja para outra? Seja saindo do catolicismo para o meio protestante, ou até mesmo você que não pertence a igreja nenhuma. O que te leva a pertencer a uma igreja? O que essas coisas querem dizer? Ao mesmo tempo, tudo está em movimento. Enquanto há muitas pessoas entrando no meio religioso, há outras saindo também. Nós vemos nas Escrituras que quando Jesus Cristo estava na terra, e então ali falando o Evangelho, ele então estava anunciando a chegada do reino dos céus. Antes de Jesus ser apresentado, João Batista trouxe a mensagem do arrependimento, sendo João Batista mesmo aquele que apresentou o Messias. E ele falou com total firmeza que ele não era o Messias, mas que estava sendo enviado adiante dele a preparar o caminho do Senhor, conforme as profecias declararam que antes do Senhor ser introduzido no mundo, antes da vinda do Messias, haveria um anjo preparando o caminho do Senhor, para que o Senhor encontrasse um povo bem disposto para recebê-lo. E isso teve o pleno cumprimento em João Batista. Mas então Jesus é apresentado e ali nas sinagogas havia muitos que acreditavam, mas estavam envergonhados. Não havia um poder na fé, de modo que eles acreditavam, mas a fé não tinha ainda o poder. E esse poder seria a descida do Espírito. Inclusive, o próprio Pedro chega a negar Jesus antes de receber o poder. Então, a fé, inicialmente, ela não tem esse poder, mas conforme ela desenvolve, então vem o poder do alto, o qual te fará ser uma real testemunha, porque não será mais você, mas a fé começará a sustentar suas ações. Não é mais você sustentando a fé, mas a fé te sustentando e guiando seus passos. Dessa forma, há muitas pessoas que estão dentro do sistema religioso e elas sabem que está errado, mas não há esse poder nelas de abandonarem o sistema. Do mesmo modo, há fora do sistema muitas pessoas que veem que o sistema está errado, mas elas também, assim como as que estão dentro, há aquelas que estão fora do sistema e estão sem esse poder do alto. Porque tanto as que estão dentro do sistema, como também as que estão fora, ambas precisam receber o poder do alto para manifestar uma igreja, um templo, um segmento. Não, o reino do céu é anunciado através do Evangelho. Jesus Cristo não abre a porta para uma dispensação ou um espaço de tempo, mas Jesus Cristo é a porta exclusiva para a eternidade. Em Jesus você é feito nova criatura, não mais uma criatura do tempo. E o ministério que recebemos no Novo Testamento não é um ministério humano, não é mais Deus falando através de um homem, mas é Deus falando através do Filho, o qual não passa. E esse Filho não é carne e sangue, não é um Jesus humano de 2000 anos, mas o Cristo eterno, aquele que é antes de todas as coisas. Aquele que, conforme o Evangelho de João, no capítulo 1, vai dizer que estava no mundo. O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nascem da vontade da carne,
mas nascem de Deus. Esse é o ponto. Quando você nasce de Deus, nada nesse mundo te segura. O poder é vindo. Que poder é esse do alto? O poder do alto. E esse poder te faz uma verdadeira testemunha. Não mais meramente uma fé mental, intelectual, emocional, mas uma fé que faz você agir, que te tira da inércia, que te tira do anonimato e te faz então ser protagonista da fé. Isto é, autor e consumador da fé é Cristo. Essa fé é uma pessoa. Essa fé de verdade é a pessoa de Cristo morando em você. Lembra do que Paulo declara sobre Timóteo? Que, primeiramente, a fé habitou em Lóide, sua avó. E então essa mesma fé passa a habitar em Timóteo. Que fé é essa? A pessoa de Jesus Cristo. Enquanto Cristo não vive em mim, eu não sou um autêntico cristão. Eu serei apenas um pensador, um admirador. Mas quando Ele de fato habita em mim, Ele então me ensina, Ele então me guia em toda a verdade. Porque essa é a promessa. Ele mesmo prometeu. Perceba, Ele não disse que te daria um livro, ainda que a Bíblia é maravilhosa, mas a promessa não é um livro. A promessa não é uma igreja, não é uma denominação, não é um homem. Mas qual é a promessa? João 17, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 2. A vida eterna é conhecer a Deus, único e verdadeiro. E o que é conhecer a Deus? Conhecer é vida, vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, o enviado de Deus. E esse conhecimento não é algo intelectual, não é algo manufaturado, não é algo que você se alcança por mérito humano. Mas esse conhecer a Deus é alimentar-se do Espírito, viver nele, andar nele. Nele vivemos, nele existimos, por ele andamos. Ele em mim e eu nele. Uma aliança perfeita, uma unidade perfeita. Não é só uma parte, mas as duas. Não é só eu amar a Deus, mas é Ele também me amar. Aqueles que professam amar a Deus estão professando com lábios, porque a grande verdade é que não podemos amar a Ele se Ele primeiro não tiver nos amado. E quando diz que Ele primeiro nos amou, do que o texto está falando? Daquele amor que era antes do mundo existir. E qual é o amor de Deus? O amor de Deus manifesta a palavra. Você pode declarar que ama sua esposa, você pode declarar que ama qualquer pessoa, mas o que confirma essa declaração? Suas atitudes, suas ações. As suas ações valem mais, as suas obras. Então, qual é a obra que declara a Deus? Qual foi a obra que revelou o Pai? Seu Filho Jesus Cristo. Essa é a obra-prima. Essa é a obra que declara a Deus. Se Jesus Cristo não está gerado em mim, se Ele em mim não é manifestado, então a obra de Deus não está em mim. Como manifestarei eu a obra de Deus se Cristo não vive em mim? Agora, se Cristo vive em mim, então não vive eu, Ele vive em mim. E Ele por si mesmo é a obra de Deus, porque é Ele mesmo morando, é Ele mesmo, como essa vida que está no grão reproduz a mesma árvore. Assim, o Espírito Santo não reproduz outra coisa a não ser Cristo. E Cristo não é nada mais, nada menos do que a plenitude da divindade corporizada.